Já sei polaridade de ligação. Vou partir agora para analisar isso no contexto da molécula como um todo. Então aqui eu vou ter que fazer o quê? Já mostrei o vetor para vocês antes, né? Então aqui eu vou só fazer uma soma de vetores no momento dipolar para poder chegar na polaridade da molécula. Então o que é uma molécula polar? É uma molécula em que os vetores somados dão a resultante nula. Deixa eu dar um exemplo dos mais cobrados, tá? CO2. Por que ele é mais cobrado? As ligações CO são polares ou apolares? São polares. E o O, FON, Cl, Brisk, pH, atrai mais elétron para cada ligação. Ó, como são 4 ligações, eu faço um delta para cada ligação. Ele atrai mais elétron do que o C. O C fica delta mais em cada ligação, o O fica delta menos. E aí, para onde é que vai apontar os vetores aqui? São vetores iguais, né? Eles vão apontar sempre do mais para o menos. Ó. Nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui. Só que o que acontece? Eu tenho vetores. Só que eu tenho dois vetores iguais numa direção e num sentido. Dois vetores iguais, idênticos, na mesma direção, no sentido contrário, com o mesmo módulo. O que acontece aqui? A resultante dos vetores em módulo vai ser zero. Quando isso acontece, eu falo que eu tenho uma molécula apolar. E repara, ela pode ter ligações polares, mas se a soma total dos vetores der zero, eu vou ter uma molécula polar. Sacou? Isso. Porém, se a soma dela não der zero, eu vou ter o quê? Molécula polar. Vou dar o exemplo dos mais cobrados em vestibular historicamente aí. Água. A ligação OH é polar. O O atrai mais elétron que o H. Então O é delta mais, O é delta menos, desculpa, o H é delta mais. Beleza? O vetor então vai apontar para o O. Tem dois vetores apontando para o O, galera, vetores iguais, só que eles não estão se anulando aqui. Pela regra do paralelograma eu vou juntar e fazer tipo uma resultante aqui, ó, que vai dar uma resultante em qual direção? Nessa direção aqui, ó. Não uma resultante nula mais, uma resultante diferente zero. Então, se a resultante do vetor multipolar não for zero, for diferente de zero, e aí não importa o cálculo para mim, não vou fazer cálculo aqui não, tá? Só ver qualitativamente. Se isso acontecer, eu vou ter uma molécula polar. Por isso que a água é polar. E solventes polares, substâncias polares se dissolvem em água, por exemplo. Então é uma questão vetorial e que eu consigo enxergar como respeitando a geometria. Se eu escrever geometria errado, eu vou analisar vetores errado e vou chegar na consequência, numa conclusão errada também, sacou? Esse é o ponto essencial, galera, para entender a polaridade de moléculas. E aí, tem uma coisa muito legal aqui para te ajudar. Eu fiz um compilado de algumas coisinhas legais para você entender que são regras que sempre funcionam, que são relações importantes entre a geometria e a polaridade de moléculas, tá? Toda molécula diatômica homonuclear é apolar. O que é uma molécula homonuclear? Vou dar exemplo na frente para você aqui. Ó. Homonuclear é que tem o mesmo átomo ligado. Por quê? Se ela é homonuclear, diatômica, a ligação já é apolar, então tem como ter polo. Já acabou. Toda molécula linear com ligantes iguais é apolar. Exemplo, CO2. Já sei que é linear pela aula anterior. E se ela é linear e tem ligantes iguais, os vetores de um lado anulam os vetores do outro. Então tem que ser apolar mesmo. Toda molécula angular é polar. Porque a molécula angular tem uma
como é que fala? Uma assimetria natural. Então ela sempre vai ser polar. Até o exemplo que eu vou dar daqui a pouco para você aqui. Não importa que esteja ligado, tá? Toda angular é polar. Toda trigonal plana com ligantes iguais é apolar. Por quê? Se ela é trigonal plana e tem ligantes iguais, eles vão se anular. Aí tem um princípio matemático vetorial que é importante se lembrar até para a física, tá? Em todo sistema de vetores, ou qualquer sistema de vetores que tem vetores iguais em módulo, que são vetores equidistantes, estão ali no caso SO3, 120 graus um do outro, e equicentrados, do mesmo centro, partem do mesmo ponto, todo sistema de vetores com vetores iguais em módulo, que são equidistantes e equicentrados, tem resultante igual a zero. Então todo sistema que é simétrico totalmente vai ter isso acontecendo. Repara que o angular não acontece por quê? Porque os ângulos não são iguais. A água aqui tem um ângulo e aqui tem outro ângulo, então não tem simetria perfeita. Esse é o ponto, sacou? Toda piramidal é polar, pelo mesmo motivo da água, tipo da amônia aqui, ó. Se eu tenho a pirâmide, eu não tenho como ter uma simetria perfeita. Eu tenho ângulos maiores de um lado do que do outro. Então vou ter concentração de carga de uma maneira ou de outra. E toda tetraédrica com ligantes iguais é apolar, tipo CH4, pelo mesmo motivo do SO3. Sistema de vetores de mesmo módulo, concêntricos e equidistantes se anulam sempre. Use para a física também, que vai ser útil para você. Aí eu falei que tinha um negócio legal para falar do angular aqui. Danger. Tem uma molécula, pessoal, que ela é cabulosa. O3, ozônio. O O3, ele é O, dupla O, par de elétrons, O. Ele é angular. Arranjo trigonal plano e angular. Só que fala assim, aqui no O3, eu tenho 3 ligações covalentes e elas são apolares, concorda comigo? Porque ligação entre átomos iguais. Fala assim, Messi, mas peraí, se as ligações são apolares, então não tem polo O3, concorda? Não tem como ter polo. Aí que eu digo que não. Ele é angular, né? Aqui, ó, no O3, eu tenho uma assimetria da própria molécula. Então, do lado de cá, ó, esses Os da ponta aqui, eles têm um pouco mais de elétron ligados ao redor dele. Uma concentração de elétrons maior aqui. E o O do outro lado tem uma concentração menor de elétrons. Então gera um polo um pouco mais negativo de um lado do que do outro. Por quê? Pela própria natureza da geometria, que é angular e é assimétrica. Então, neste caso do O3, pela natureza da simetria dela, que é angular, ele vai ser uma molécula que tem ligações apolares. Então, o vetor, se eu somar, não vai dar zero. Só que pela geometria, eu vou ter uma molécula polar. Esse é um caso complexo, porque a polaridade da molécula não depende da soma dos vetores, mas depende da deslocalização natural das nuvens eletrônicas. Esse é um caso importante, e ele é tão importante, e ele cai tanto, que eu estou falando para você aqui. Lembra que o O3 segue a regra de cima. Toda molécula angular é polar. Por quê? Porque ele tem uma assimetria natural que gera um polo positivo e um polo negativo e, portanto, faz ele virar uma molécula polar. Lembra disso que é importante.